Neemias 4. E de Neemias 4 nós vamos ler o versículo 8. E diz assim: e ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós orávamos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles dia e noite por causa deles. E então disse Judá: já desfalece as forças dos sacerdotes e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, assim façamos cessar a grande obra. Pode se assentar. A gente parou no domingo passado falando sobre, a estratégia do inimigo nessa grande obra. Que quando ele quer paralisar a nossa vida, ele traz um argumento do passado para paralisar uma conquista do presente. E aí paramos nisso. Aí falamos, fazendo a reflexão desse pensamento, falamos sobre a cidade de Lais, ou de Lais, que estava tranquila, sem problema, e se sentindo seguro, e não tinha quem governasse ele. O Rodolfo estava me falando algo aqui, pregando aqui, e focando muito sobre dízimo. Deixa eu falar uma coisa para você, pedindo na palavra. Eu agora, no meu estado, fui lá atrás, dar uma olhada em alguns envelopes de dízimo. Deixa eu falar para você que não visita, não se assusta não, mas é só que a gente está em guerra, em batalha, e para a gente vencer batalha, a gente precisa estar certo. Então, essa palavra não é para você, é para aqueles que estão aqui, que já são da casa, que eu vou falar agora. Não adianta você querer guerrear pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, se você não fizer tudo certo. Eu dei uma olhada lá e tem algumas pessoas que não são fiéis desde o início do ano. Por que você quer que eu seja fiel com você? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente fica dobrando batalha. Deixa eu falar como é que funciona aqui no ministério, como é que funciona. A gente não briga de ser crente, nem de ser pastor. Quando você me manda, ou que você me pede uma oração, a gente anota tudo que você da dificuldade. E a gente fica investindo tempo de oração. Aí você imagina, a gente está orando, gastando lição em relação a uma pessoa que ela não dizima, que ela não é fiel ao Senhor. E aí o inimigo vai entrar. Por que eu estou falando para você? Nós estamos falando por causa de dinheiro? Não, irmãos. Até porque, graças a Deus, a gente não precisa de dinheiro de vocês. Não é isso, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Mas eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu estou gastando tempo com essa pessoa orando. Se a pessoa mesmo ela não quer edificar a sua casa, não funciona. Não funciona. Casamento nunca vai ser edificado. Por que explicava você isso? Porque você edifica num lado e o diabo entra por outro. Não adianta. Ir na igreja, dar um tapinha nas costas do pastor, dar um beijinho do pastor, não funciona. O que funciona é ser fiel. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Olha só, está dizendo que eles estavam edificando uma grande obra, como eu disse para você. Nós estamos fazendo uma grande obra. Amém? Que grande obra é essa? A edificação da sua casa, da sua família. Amém? Por exemplo, nós que somos pais hoje, irmãos, eu não sei você que é pai, mas quando eu olho para nossos filhos, eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus. Nós temos que fazer tantas coisas, lutar tanto para que o nosso filho tenha um bom estudo, tenha boas alimentações, para que ele não se corrompa entre sua pré-adolescência e sua juventude. Então a gente tenta fazer alguma coisa para que o mundo seja melhor. E quando eu falo mundo, eu não estou falando desse universo, não. Eu estou falando do nosso mundo, da nossa maneira de viver. É por isso que a gente está colocando as crianças. Você está percebendo que as crianças estão ficando fazendo coisa de adulto? Isso é um porquê. Para que elas cresçam com essa motivação, para que ao invés de elas se perderem nas coisas, elas tenham responsabilidade de Deus. Porque hoje, 14 anos, você sabia que o índice aqui na nossa cidade é de 14 anos grávidas? E que muitas delas perderam a sua identidade com homens casados da alta sociedade que montam uma casa e elas só dinheiro. Então a gente precisa mudar. Então quando a gente está falando de restauração, a gente está falando de restauração da nossa família,
da nossa casa, dos nossos princípios, amém, querido? Da nossa finança. E aí você precisa pegar essa estratégia que a gente ensina para você e trazer para o teu dia a dia, porque senão não adianta. E olha o que Neemias está dizendo aqui. Neemias está dizendo que eles precisavam continuar a obra, e a Bíblia vai dizer que veio um relato, olha só, o povo está cansado. Agora olha só, quando eles percebem que o povo está cansado, o inimigo também percebeu. E o que o inimigo fez? Vamos entrar sorrateiramente, disfarçados, sem que ninguém perceba. Nós vamos entrar e nós vamos matá-los. Por isso que nós precisamos entender isso. O teu casamento é uma grande obra. E o teu casamento não é porque você casou que é a obra da frente. Não é, pelo contrário. Depois que você casou, começou a obra. Cada dia um tijolinho que você bota no seu casamento. Aí a gente casou e cuidado quando você ouve o seu marido, o seu esposo, já estou cansado. Cuidado, porque essa é a hora. O diabo vai entrar sorrateiramente. Aí vai entrar, né? Tem várias formas de entrar sorrateiramente. Lá no ônibus. O açougueiro, o padeiro. Ué, eu estou falando de edificar. Porque aqui está dizendo que eles estavam cansados. O diabo disse: é a hora de entrar sorrateiramente. Quando você está cansado de uma área, de lutar por uma área que você está querendo desanimar, você está cansado, é a hora que o diabo vai entrar para investir. Não aguento mais, eu sou fiel nessa área e não está acontecendo nada. É ali que o diabo vai entrar para te corromper financeiramente, para te corromper, seja qual for a área que você está redobrando essa grande obra. Você precisa entender isso, porque muitas das vezes não chegar onde queremos não significa que não vamos chegar. Você precisa entender isso. Meu Deus, eu estou fazendo, mas parece que não está funcionando. Parece. Por exemplo, se você for edificar uma casa, irmãos, a parte mais importante da casa, você faz, não tem graça. Faz fundação de uma casa. Você está com a casa do sonho no papel, pensando, vai ser assim, vai ter jardim, vai ter aquilo. Aí você chega lá, aí você vai para o pedreiro para começar. Quando você chega lá para ver a obra, você fez buraco, aquele monte de buraco, você fala, meu Deus. Aí já gastou daqueles buracos, vai gastar metade do dinheiro. É ferragem, é isso, é aquilo. Aí você chega lá, meu Deus, agora os toquinhos de coluna. E às vezes a gente está achando, mas a casa não vai sair. Mas a coisa não vai sair. Na realidade, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes estamos orando, falando, meu Deus do céu, para que eu estou investindo nesse casamento? Para que eu estou investindo nessa área financeira da minha vida? Para que eu dizimo? Para que eu oferto? Para que eu beneficio? Para quê? Porque você está fazendo a grande obra. E são áreas que estão sendo alicerçadas que aparentemente elas não são vistas, mas estão aí. Ninguém, por exemplo, para chegar, apesar desse prédio ser um prédio velho, chegar nesse prédio ninguém quer. Você não entra aqui perguntando como é que está a fundação. Você entra? Ninguém entra, ninguém se preocupa com a fundação. Mas você entra aqui e diz, as escadas são assim, as paredes são assim. Você está preocupado com a parte final, mas aquilo que era mais importante, que é a fundação, a gente não está nem aí. E às vezes no mundo espiritual é assim que a gente está. A gente não está nem aí com as bases da nossa família. Você está entendendo isso? E aí, você precisa entender essas coisas, esses sintomas que vão acontecendo em meio à grande obra. E Neemias, ele estava edificando, e a Bíblia diz, o povo está cansado. Então você precisa tomar cuidado, é um sintoma. Quando você estiver cansado, cuidado com as decisões, com aquilo que você fala. Você que é casado tem que tomar cuidado com o que você fala. A gente pensa que casou, então agora casou, posso falar qualquer coisa. Pelo contrário, agora que você deveria guardar as palavras. Porque além das palavras terem poder, elas ferem. Você está entendendo isso? Eu acho até engraçado, e pode até fazer a campanha, né? Contra a agressão, mulheres, aquela coisa toda. Mas se o marido esmurra, não precisa falar por isso, pelo amor de Deus, para não bater em mulheres para perto de mim, irmãos. Eu não vou pensar que eu sou pastor. Primeiro eu vou executar, vou dar uma costa, depois eu vou orar. Mas é verdade, não estou mentindo para você. Mas ainda que eu desse um soco e ela ficasse com o olho roxo e levasse alguns pontos,
Depois o hematoma sumia. Se ficar cicatrizando, nossa, e melhoraria. Mas as feridas que entram ali dentro é aquelas que você não vê, que pode destruir um casamento, que pode destruir uma base familiar, que pode destruir um filho. Então cuidado com o que você fala. Amém, irmãos? Cuidado com o que você fala, porque foi isso que nós estávamos cansados. Então você precisa tomar cuidado, porque o diabo, ele vai querer atrapalhar, tirar você do foco através desses tipos de princípios. A gente precisa entender isso. Se você não entender isso, você é propenso a paralisar no meio do caminho. Você precisa colocar a tua vida e entender essas coisas. Lá em Gálatas 6, 9, você não sabe não. Deixa que eu abro para a gente ganhar tempo. Lá em Gálatas 6, 9 vai dizer assim, olha só, presta atenção. Porque tem pessoas que pensam que é de uma hora para outra. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente olha para Neemias, e pensa que Neemias orou durante 3, 4 dias, depois ele foi lá falar com ele. Se você olhar, ele começou a orar no mês de Suzano, ele começou a orar em dezembro. E ele só teve a resposta do rei, só conseguiu o rei achar graça nele e falar assim, está triste, cara, só em maio. Isso já significa, então falando dessa grande obra, que as coisas não são no nosso tempo, amém, irmãos? Pastor, mas o senhor me deu a receita para o meu casamento lá, o senhor mandou levar a flor, o senhor mandou fazer isso, o senhor mandou fazer aquilo, o senhor mandou ser fiel nessa área, naquela outra, e não está funcionando. Quem disse que não está? A maioria de vocês já caminham comigo sabe disso. Às vezes você está ansioso por uma coisa, aí você chega para mim, pastor, eu estou lutando por essa área, pelo meu namoro, pelo meu casamento, por isso. Aí eu falo umas coisas mais banal para você. Aí eu gosto quando a pessoa sai daqui assim, ela pensou que eu ia falar, vamos orar, vamos fazer um jejum, vou botar a mão na tua cabeça, vou trazer uma água santa, uma água benta, porque as pessoas elas querem isso, que você faça alguma coisa. Aí você diz, amém, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Outro dia eu falei isso para um príncipe, ele veio, pastor, o que eu faço? Nada, só continua vindo. Eu cheguei, ele saiu assim, meio assim, nada. Por quê? Porque só está vindo e caminhando e sendo fiel já é muita coisa. Você está entendendo isso? Só que às vezes nós queremos, por causa dessa era que nós estamos vivendo, né, da geração do fast food, a gente pensa que é assim. Vou tomar no microfone, programa ainda, vou programar, para ter tempo. Então, aí você bota lá e chega já quentinho. Não é assim que funciona. Existe um tempo. Olha o que ela está falando, presta atenção nisso. A gente precisa entender isso assim, ó. Porque o que semeia na sua carne, aí é que eu estou falando sobre, falei no início da palavra, dízimo, essas coisas, ó. O que semeia na carne, na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o que é bom, ou fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Olha o que a Bíblia está dizendo, que há um tempo para tudo que eu estou plantando, que eu só vou colher se eu não tiver escurecido. Presta atenção numa coisa, você começa uma grande obra, você diz, pastor, eu quero que o senhor me ajude no meu casamento, está acabando. Aí eu posso dizer para você, amém, o que eu faço, pastor? Só vem na igreja. Aí você começa a vir, a gente começa a orar, aí você vem para a igreja, recebe uma palavra. Eu estou dizendo para você, porque além de ser um bispo, eu sou ovelha. E quantas das vezes eu chego lá na igreja do meu apóstolo, com um monte de decisão para tomar em relação à igreja, em relação à minha vida pessoal, um monte de coisa, e chego lá, aí sento, só para ouvir a palavra. Aí quando ele terminou de pregar, vamos conversar, Satinho, o que você queria falar? Não, já está tudo ok, Deus já falou comigo. Aí você executa aquilo que você ouviu na palavra, e muitas vezes fala, mas peraí, eu desci, fui lá para a igreja do meu apóstolo, recebi uma palavra, ou você veio para cá para receber uma palavra, e aí aquela palavra falou comigo, eu coloquei em prática, mas cadê o resultado? Porque na realidade, escuta uma coisa, irmãos, eu falei isso, vou falar de novo. Na realidade, quando você mexe numa área, o que nós pensamos, o que a igreja hoje ensina, é isso é errado. A igreja ensina que se você pagar, ou se você for pedir uma bênção, aquela bênção vai acontecer imediatamente, nem sempre. Porque imagina, está problema no casamento, aí ela fala, pastor, olha para o meu casamento, aí eu vou lá botar a mão na
está na cabeça dela. Deus abençoa a vida dela, abençoa o Lee, faz isso. E quando eu estou orando, automaticamente, o que ela está pensando? Né? No marrom bombom dela chega, vamos supor que se ela deixou o marrom bombom lá, obrigado, está pensando em chegar em casa, o marrom bombom dela lá, aquele pretinho lustroso, está lá feliz, esperando ela, o amor, me perdoa, já botei as crianças para dormir, não te esperando, o fogo vai pegar. Ela está pensando isso, porque ela recebeu uma oração, no início da vida dela. Aí quando ela vai chegar lá, ela quer isso. Tenta ligar para ele e ele não está lá. Aí descobre que ele deixou na vizinha ou na mãe e ela não sabe nem onde ele está. Fala, caramba, eu fui para a igreja, eu orei, eu pedi, eu pensei, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque havia um demônio na vida do esposo. Agora ela acionou, é como você fazer dedetização em casa. Se não tiver muita barata. Você coloca o remédio, que eu pego. Então ela colocou o remédio para sarar o casamento. A mentalidade dela é que ela chegar em casa, ainda que isso possa acontecer, é que o marido estaria lá, ainda com o toque de rosa aí, no cavalo branco. Não. Só que a realidade às vezes não é essa. Por quê? Porque ela mexeu. E aquilo que estava croado na vida do marido, por causa da oração, vai movimentar. E aí qual é a reação que ele tem que fazer? Porque lei da física, em uma ação existe a reação. O inferno vai querer reagir. Bobona, adiantou? Adiantou? De repente o cara saiu, e sei lá, de repente ele é crente, saiu para tomar uma, ou está lá com os amigos chateados da vida, porque brigou com a mulher e deveria brigar. E o diabo está dizendo assim, está com um amante, está pegando todos na rua. E aí ela já começa a pintar uma história naquilo que não era. E aí quando chega em casa, a reação que ela tinha que ter, porque ela começou a grande obra, era vigiar. Safado, pilantra, eu quero separação, agora amanhã eu vou outra vez só, quebrar tudo dentro de casa. Aquilo que ela fez, ela jogou fora. Porque a Bíblia está dizendo, depois de semear, permanecer fiel. Porque no tempo certo, se não esmorecermos, vai ganhar. Se ela fez essa atitude, ela já jogou tudo aquilo que ela buscou fora. Não adianta que ela não vai colher daquela oração. Por quê? Porque é uma atitude de guerra. É assim na vida dos nossos filhos, é assim na vida do casamento, é assim na vida financeira. Eu não sei quantos fiéis aqui que quando começaram a dizimar pela primeira vez, o segundo mês é o pior mês da nossa vida. Ué, falaram sobre dízimo, disse e-mail, quando levar para os pés, nós ficamos apertados, o carro apertou. Ué, por quê? Porque você começou a dar uma reação para a tua vida financeira e aquele espírito que estava segurando, agora ele tem que soltar, só que vai vir uma turbulência. Aí o que você faz? Porque olha só como é que funciona, presta atenção numa coisa. Se a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, e Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, todo o jugo. Então presta atenção numa coisa, a enfermidade, ela é um jugo. Então, se ela é um jugo, claro que existe um percentual, escuta isso, pode parecer pesquisa, né? De 80% de uma enfermidade, ela é genética, 80%. Ou melhor, de 20% ela é genética e 80% é espiritual. Olha isso, irmão. 80% é espiritual. E hoje, por exemplo, a doença chamada câncer, 90% da doença. Escuta isso, quando eu olhar essa pesquisa, 92% do câncer, ele não tem nada a ver com genética. É doença da alma, amargura, tristeza. Então precisamos de uma coisa: se 80% de uma enfermidade ela é espiritual, e aí por que acontece isso? Porque a Bíblia diz que a maldade visita a terceira e quarta geração dos pais e dos filhos. Então de repente se assolou ela a enfermidade. Assolou ela a enfermidade. E se ela agora começou a lutar contra essa enfermidade, a gente precisa entender como funciona. É assim como eu estou dizendo para você do casamento. O que acontece? Ela vai orar. Ela vai pedir oração. Muitas das vezes o inimigo, ele vai tentar paralisar, trazendo o quê? Os sintomas ao contrário. Eu me lembro quando a Loura ficou com aquele negócio, é lúpus, né? Lúpus. E o médico falou para ele assim: esse negócio tem cura, né?
O mar ficou com uma barata tonta. Pastor, não posso perder minha onda não, pastor. Ele nem vai, cara. Você é um de oração e eu sou um de oração, cara. Nós vamos travar essa batalha. E tinha dia que eu olhava mais até dentro do mar, cara. Porque teve que tomar conta dos negócios dele. E às vezes eu via que ele nem dormia à noite, tinha dia. Porque eu olhava para ele e estava com um zumbi assim, ó. Travando batalha. E aí eu chegava no hospital. Nada. Mas a gente começou a agir segundo a palavra de Deus, pelas tuas palavras. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Deus, eu reivindico sobre a vida da Ana cura. Eu comecei praticamente todo dia. Mas não foi no primeiro dia, não foi no segundo, não foi no terceiro. As reações, elas eram adversas. Teve um dia que eu cheguei lá, o diabo queria escurecer minha fé. Eu levanto com uma cadeira. Os que estão todos assim. O acostumado viu muito ponto na Ana, é só o nariz. Fala, Deus, a gente está movendo espiritualmente. E a reação parecia diversa. Então a gente precisa entender que a gente não pode esmorecer a fé. Aí sabe o que a gente faz quando as reações começam a murmurar, a questionar? Porque sabe uma coisa que aconteceu com esse povo? Eles começaram a murmurar. O diabo colocou um pensamento na mente deles. Por isso, irmãos, cuidado. E é por isso que Jesus disse: eu é que sei o pensamento que eu tenho de vós. Está dizendo, esquece o pensamento, Bete. Ainda vai dizer mais, ó, o teu coração pode fazer planos. Porque na realidade não é o coração que faz plano, né? Ele sabe que o coração só tem poder para bombar. O teu pensamento pode fazer planos, mas que cabe a mim executar. Mas o que acontece? O nosso pensamento começa a ser totalmente adverso. Por quê? Porque a reação de fato ela é adversa. E aí o diabo colocou um pensamento neles. Vocês já viram que seus filhos são escravos? Você já viu que você penhorou a sua casa, tudo em prol da grande obra? Isso entrou no coração e começou um passar para o outro. Por quê? Porque isso ia trazer para o povo um pensamento ao contrário daquilo que eles estavam edificando e ia parar. Aí eles começaram a murmurar. Então escute uma coisa: em meio à luta, você não pode murmurar. Amém? Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a maior luta do universo? É a sua. É a minha luta. A nossa luta sempre é a maior, irmãos. Pode parecer pequenininho, mas é a tua luta. E vai ser nessa luta que para uns são pouco, que para você é a maior luta. E você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o diabo vai querer que você murmure. Porque você ora por enfermidade, você não está vendo resultado. Você ora pelo casamento, não está vendo resultado. Você ora pela finança, não está vendo resultado. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que se você não murmurar, você vai colher. Deixa eu falar para você, eu estou te ensinando isso, irmãos, porque quando eu pratico a palavra, então eu tenho o direito de comer daquilo que a palavra me ensina. No mundo espiritual não há legalidade para que eu possa reivindicar se eu não sou fiel. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre o mundo espiritual, a batalha espiritual. Observaste o meu servo Jó, fiel, temente a Deus, pratica a justiça e desvia-se. O mundo espiritual funciona assim. E como que eu murmuro? Muitas vezes quando eu não dizer, quando eu não oferto, quando eu não acredito naquilo que eu pedi. Porque se ela orou querendo um marido santo, se é uma guerra, irmãos, o que o diabo vai querer trazer para ela? Um outro quadro. Um outro quadro. Se você está orando por um casamento fiel, o diabo vai querer trazer um outro quadro para você, para dizer para ela aqui, ó, esse. Porque na realidade esse é o sonho do diabo para você. Aí ela vai começar a ver uma outra coisa.
Por quê? Porque se ela murmurar, ela não vai comer. Agora não é fácil. Não é fácil você orar pelo casamento e aparentemente só você está lutando pelo casamento. Deixa eu falar para você. Sabe por que você está lutando pelo casamento? Fala para o irmão do teu lado assim. Pergunta para ele, você é casado? Pergunta para ele aí. Se ele não for, ok. Mas se ele for, fala assim. Sabe por que você está lutando pelo teu casamento? Porque você é mais forte. Aí por que eu estou dizendo para você? Não é para você ser superior o seu marido ou a sua esposa, não. É porque de repente naquele momento, naquela luta, ela foi ferida ou ele foi ferido. Não se trata de um casal, né? A Dalva ser melhor do que o Marco, ou o Marco ser melhor do que a Dalva. Não é o casal aqui, ele ser melhor do que ela. Não. É que de repente ele foi ferido nessa guerra. Então quem está mais forte é ela. Amém, irmãos? Aí quem está mais forte é ela. E agora é ela que vai ter que cuidar, ela vai ter que proteger, ela vai ter que orar. Por quê? Porque ele foi ferido. Você está entendendo? E agora quais são as armas que o diabo pode querer trazer para o casamento? É como eu disse, você palavras, uma traição, situações. Mas aí se eu começo a ouvir murmuração, questionamento e fofoca, eu paro. Porque o diabo diz, se nós fizermos uma fofoca no meio deles, é isso que é o que está dizendo lá, se nós fizermos uma fofoca no meio deles, e olha o que eles fizeram, está lá, chamaram os profetas, e disseram, vamos começar a profetizar no meio deles, a gente vai começar a profetizar, e se eles acreditarem na profecia, estão ferrados. É o que está lá, você continua lendo a palavra. E aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se a Dalva está lutando pelo casamento e o Marco não está nem aí, ela vai chegar no trabalho e falar assim: está triste, Dalva? Casamento? É muito suave. Eu não luto por homem de jeito nenhum. Eu meti o pé no traseiro bem largar. Ó, é uma profecia para que ela fique. E aí sabe o que o diabo quer fazer? Exaltar as qualidades dela. Oh, você é assim, bonitona, é isso e aquilo. Por quê? Porque o diabo agora tem um alvo. Se aquilo entrar no coração dela agora, ela vai perder a batalha. E é assim em todas as áreas. É assim na finança. Deixa eu continuar falando quando eu não fechei aqui a enfermidade. Aí, ela está enferma. Ela pede oração. Aí eu oro. Sabendo das coisas. Ela chega em casa. Ela vai no médico fazer o exame. O médico fala assim: ó. E ela está com a certeza que não tem nada mais. E o médico fala assim: vou te levar para o psicólogo, vou te conversar lá. Porque você está no médico, o médico fala que você vai para o psicólogo, sabe? O negócio não é bom. Uma coisa para você. Essa doença é uma doença. Aí olha só, presta atenção numa coisa. O que ela precisava era manter fidelidade. Mas sabe o que vai acontecer? Primeira coisa que vai fazer com ela, quando chegar o momento de comprar os remédios. Escuta, eu não estou falando isso para você porque questão de dinheiro, não. Porque eu não preciso de dinheiro. Escuta isso. Do seu, eu preciso de muito, mas não do seu. Pensando nisso. Não é uma apologia para a gente, porque você me conhece meu coração. Não é para isso, não. Aí o diabo vai dizer para ela assim: aquela lista de remédio. E coincidência, vai faltar dinheiro para o remédio. E coincidência, o que falta é exatamente o que diz. Aí ela pega, porque ela está chateada, porque eu orei, e o resultado que ela queria era a cura, e ela nem sabia que era uma doença ruim, agora ela sabe que é uma doença ruim. O que ela faz? O que vai para o saco? O dinheiro. Ela pegou o que era santo e edificou um altar para um demônio, e agora não tem oração que funciona, porque ela estabeleceu um altar de adoração à enfermidade. Deixa eu contar um segredo para você: nunca use o dinheiro do Senhor para comprar remédio. Nunca pega o dinheiro de um dízimo ou de uma oferta para comprar remédio. Quando você faz isso, você consolidou aquele demônio da enfermidade.
Nunca faça isso. Não, depois eu coloco. Não faça isso. Porque a gente está achando que é só uma guerra, que é coisa normal, e não é. Isso tudo que eu estou contando a você que não era uma coincidência, era um ataque orquestrado no inferno. Talvez você veio aqui hoje querendo uma palavra que trouxesse você, como para aqueles que perderam, quem vieram quinta-feira. Não, mas eu preciso continuar trazendo para você uma palavra que possa estabelecer você no altar de Deus. Então é isso, porque estamos em guerra. E aí você, em meio à guerra, tem que tomar cuidado. Em meio à guerra você tem que vigiar. E o que eles fizeram? A partir de agora, já que o inimigo, aí você está sabendo disso a partir de agora, já que o inimigo, ele vai querer entrar sorrateiramente, então agora nós vamos colocar guardas na nossa casa. E ele diz, a partir de agora, você luta, trabalha e luta pela tua casa. A partir de agora você vai trabalhar com uma mão, você vai fazer a obra, e com a outra mão você vai estar com a espada. Significa, irmãos, que em meio a tanta corrupção que estamos vivendo, em meio a tanta podridão, em meio a tanta sujeira que nós estamos vivendo, onde o casamento não tem mais valor, onde o pudor já não existe mais, aonde a vida financeira do país ela está, você precisa entender que vamos continuar guardando a nossa vida, e você vai ser o guarda que vai vigiar na sua casa, amém? Diga, você que vai fazer a guarda da sua casa. É você. Por que ele disse, vai trabalhar com uma mão e com a outra vai ter espada? É que a partir de hoje, o que você precisa entender é que todos os dias, a gente não está colocando um alimento diário para você virar um crente vagabundo, não, não. Agora eu vou, minha palavra agora vai ser essa. Não. É exceção você está ali, porque você precisa. É a palavra. É a palavra. Amém? É entender isso. É ouvir a voz de Deus. Porque é só através da palavra que eu vou conseguir vencer. Porque eles estavam vivendo essa batalha. Então você precisa tomar cuidado com isso. Por que eu vou dizer para você? Escuta o que eu vou falar para você. Porque Deus, nesse momento, Deus começa, eu digo esse momento, que estamos dentro de crise, Deus começa a pegar pessoas que Ele escondeu. Talvez coisas que você queria e você não conseguiu. Escuta isso, preste atenção. Algumas respostas que talvez está buscando em Deus não teve até hoje. Por que todos se casaram e eu não? Se você tivesse casado, você não ia aguentar o casamento. Então agora, Deus vai te trazer para te exaltar nessa área. Por que muitos romperam na finança e eu não? Porque se você rompesse, você se corromperia. E por isso Deus te guardou. É bem verdade que muitos, escuta isso, é bem verdade que muitos só podem ter o pão diário. Porque se viver com a mora bastante, eles se corrompem. Mas muitos que estão aqui, Deus guardou para esse momento. Deus forjou você para aprender você a ser fiel no pouco. Por quê? Para que Deus agora pudesse te dar muito. Para que você pudesse ser alguém que vai investir na sua família, na obra dele. Por isso Deus guardou você. Amém? Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Você precisa entender que se em meio à luta você permanece casado, é porque Deus preparou você para ser um referencial para outros casamentos. Sabe aquela luta que você passou, ou que tem passado? É só para você se tornar especialista nessa área. Só que o problema todo é que eu vejo muitas pessoas que elas estão matando a semente quando elas murmuram, murmuração. Você sabe o que fez o povo não entrar na terra prometida? Eu não consigo entender isso, irmãos.
Se eu chegar e dizer, Deus vai te exaltar, vai te multiplicar, vai fazer isso, aquilo outro, vai ter dupla honra, parará. Amém. Mas a gente fica aquela coisa, depois passa um dia, dois, a gente... Mas de repente põe feliz para lá falar, tu é uma maldita. Daqui a 100 anos, eu sou essa mulher porque eu mesmo disse que eu era uma mulher. Porque nós somos propensos. Tem gente que vai vir na igreja porque eu não gostei de uma palavra. O problema é seu. E quem perde é você. Porque a gente não pode deixar de vir porque gostamos, nós chamamos de gostar. Porque todas as vezes eu venho para a igreja e eu não vou ouvir o que eu quero, fazer o que eu quero. Você precisa entender que você está fazendo uma grande obra e você não pode parar. Aí aquele povo, sabe por que eles deixaram de entrar? Porque eles acreditaram numa ideia. Todo mundo foi e avistou a terra. Eles carregando o fruto da terra prometida, irmãos. E alguém disse assim, aquela cidade é intransponível. Preste atenção, irmãos, eles entraram lá dentro, comeram, beberam, dormiram, pegaram o fruto. Eles conseguiram entrar na vinha, nas plantações deles e pegaram o fruto do céu. E chega lá fora dizendo, aquela cidade não dá para entrar não. E aí eles guardaram essa profecia no coração deles. Tem pessoas que ela dá mais evidência ao que o diabo fala do que o que Deus fala. Você precisa entender que se você quer comprar a sua briga, Deus não pode comprar. Algumas pessoas receberam, palavras proféticas na quinta-feira. E a missionária, a apóstola, mandou dizer que tinha muita coisa para entregar para muitos de vocês, mas ela olhou no relógio, ela depois que desceu para baixo, ela disse, se eu soubesse que você era tão simples assim, que você não era esse pastor arrogante, eu tinha continuado, porque o pastor não vai nem parar. Mas aí, em janeiro, ela vai estar com a gente aqui de novo. E ela e o esposo dela. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para a gente, uma mulher vir lá do outro lado, que a gente nem conhece, e dizer, e Deus vai dizer, eu estou estabelecendo meu trono. E falar aquele monte de coisa que você ouviu, isso só pode acontecer, sabe por quê? Ah, porque o senhor é bom. Não. É porque eu decidi ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro quando o meu apóstolo, escuta esse conselho do meu apóstolo, que não é o apóstolo do lado agora, disse, presta atenção, nós tivemos aqui um caso de uma tesoureira que roubou a igreja. Ele disse, anuncia de público e bota ali embaixo a patana e manda levar presa. Eu disse, eu não posso botar ninguém na justiça. Porque a Bíblia diz que eu não posso ser juiz. Eu não posso julgar, não posso fazer isso. Às vezes nós queremos julgar as pessoas, nós queremos que as pessoas paguem pelo aquilo que nós fizemos, e a Bíblia está dizendo que se alguém bate na minha face, eu tenho que dar outro lado. Esse é o evangelho que você tem que viver. Porque senão não é evangelho. Ser traído e ficar quietinho e olhar as ovelhas e falar, será que é verdade ou se não é? Porque é esse evangelho que você tem que viver para fazer a grande obra. Não é o evangelho que pisou no meu carro, pisa no meu carro para você ver só. Não, irmão, o evangelho verdadeiro é esse. Bateu na tua face, dá outra. Chamou para caminhar uma milha, caminha duas. O evangelho nós fomos chamados para servir. Então se você quer entrar na terra prometida, você não pode dar ouvido ao que as pessoas estão falando. E muitas delas, escuta isso, não foi o inimigo que deu essa, escuta isso, não foi o inimigo, porque na história de Neemias foi o inimigo que disse, vamos entrar e profetizar contra eles. Mas na terra prometida não foi Neemias, não foi um povo inimigo, foi um povo de casa. De casa. De casa. Você está entendendo isso? Porque você precisa entender isso, que o inimigo, ele vai usar pessoas próximas de você. Se você não guardar a sua casa, o inimigo vai trazer pessoas próximas de você para isso.
Você está entendendo isso? É isso que você precisa entender. Talvez se olhar para esse jovem que está vindo a primeira vez que você vem aqui, se eu falar para ele, Zé Ruel, não vale nada. Eu falei, gordo maluco, sai fora. Porque não pesa nada para ele. Mas se o pai dele falar, cara, eu não gosto, você vai abrir o coração dele. É meu pai, cara. Ele conhece a minha vida. Aí isso acontece? Por que eu estou dizendo a você? Porque o diabo vai querer usar quem é próximo. Ah, meu marido falou isso para mim, me arrebentou. Uma vez uma palavra maldita que ele falou, uma hora infeliz. Aí você guarda aquilo, acaba com o teu casamento. Seja guarda na tua casa. Ah, meu pai falou isso para mim, seja guarda, não alimente a boca do diabo. Amém, irmãos? Porque às vezes uma palavra infeliz que entrou, porque foi o povo de casa que falou. Aquela que tu leva, tu viu? Tu viu o tamanho dos caras? Aí eu vi. E aí quando chegaram lá, qual foi o relato que eles deram? Josué, o Moisés, da terra é boa, mas dá para nós. O que não dá? A gente não entra na terra, não. O que eles profetizaram? Escuta isso, olha só. O poder da palavra. É o poder da palavra. Assim como o homem pensa, assim ele é. O que os 10 espias disseram? Nós não podemos entrar na terra. Não foi isso? Não foi, irmãos? Sim ou não? Então me responde, pelo amor de Deus. Sim ou não? Não foi. Fizeram tudo errado. Sabe o que Deus disse para eles? Vocês não entrarão na terra. Essa geração vai morrer. Vai peregrinar por 40 anos. Porque assim como vocês disseram. O diabo colocou uma ideia e eles acreditaram. E foi da família. Você está entendendo? Que às vezes no calor de uma briga, porque a gente... Quantos casados aqui? Levanta a mão. Não sei porque eu estou falando para casamento hoje. Quantos casados? Levanta a mão. Casamento a gente briga, não briga? Hã? Briga ou não briga? Briga! Briga ou não briga, casal? Briga, irmãos. Às vezes no calor de uma briga, sabe uma palavra que você não queria, blá, aí você faz daquilo a arma para você não entrar na terra prometida mais. Porque foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. E nós estamos em uma grande obra. Nós estamos lutando para conquistar a cada dia, para ter uma família consolidada. Amém? Diga amém, irmão. Em nome de Jesus. Diga amém. Uma família consolidada. Uma vida financeira consolidada. Amém? Mas nada disso vai acontecer como você tem ouvido falar por aí. Porque tem gente que pensa, vou ter uma vida financeira. Então traz, se você trouxer R$200 para o altar, eu vou abençoar a tua vida financeira. Irmãos, se R$200 abençoasse a minha vida financeira, ou R$1.000 que eu trouxesse para o altar, de uma oferta na igreja, abençoasse a minha vida financeira, eu trazia 2.000. Oi, irmão, vamos pensar. Hã? Você não traria? Sim ou não? Mas não é 2.000. É uma vida de fidelidade. A vida não quer 2.000. Deus quer que você traga aí R$50 de dinheiro, você traz todo mês de fidelidade. Isso é isso. Isso é isso. Teu casamento vai abençoar. Você vai entrar para a campanha tal, eu vou orar por você, vou ungir você, e vou fazer isso, eu trago uma oferta especial aqui. Se isso funcionasse, eu fechava isso aqui, porque manter essa estrutura aqui é brabo, irmão, é caro. Eu arrumava uma salinha aí, e ficava dando receita para você, traz 2.000, o casamento ser abençoado 3.000. Mas isso não funciona, irmão. O que vai fazer você abençoar seu casamento, mulher, é tratar bem seu esposo. É parar com esse negócio de dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Ah, se eu sou Deus. É uma mulher que anda com dor de cabeça de verdade. E você sabia que isso, olha, que a maioria das mulheres, de tanto entrar nessa coisa, vive com dor de cabeça mesmo. Porque é psicológico. Bota a calça comprida e vai dormir com o marido. Aí você bota a calça comprida para dormir com o teu marido. Lá no trabalho dele tem uma melhor do que você de sainha. Ele está lá vendo navio. E você. Aí lá, ele está lá, esperando na casa.
Pai Deus, ai Jesus, não aguenta. Ai, ajuda Jesus, toca na minha mulher que eu não estou aguentando mais. E você fazendo guerrinha em casa. O que solidifica o teu casamento é cuidar do teu amado. O que solidifica o teu casamento, homem, é cuidar da tua esposa, dar carinho para ela. Irmãos, eu estou me preparando, não sei se é terça ou sexta. A gente vai sair com essa mulherada da minha família. Shopping, imagina, vai ser sexta-feira shopping. Eu falei, Elisângela, você já entrou nessa loja umas 10 vezes. É que eu esqueci de ver outra blusa. Meu Deus do céu. E a balconista estava assim. Ela é. Você tem que entrar junto. Por exemplo, eu não gosto de pescar, mas o João Vitor tem paixão. O Nerivan gosta, eu estava lá com elas falando assim, vocês estão vendo? Aí ontem o Nerivan, eles ainda foi. O programa tinha descobrimento com eles. Porque se eu quero ter um filho amigo, eu tenho que ser um pai amigo. Eu tenho que estar lá com ele. Ele jogando. Ai, que legal, filho, pegou. Eu fiquei Nerivan. Um dia eu estava lá com ele, e o Nerivan vai numa ponte lá, eu ensino lá. Jesus, fazendo aquilo. Solidifica um filho para que ele vá nas drogas e esse tempo que você investe nele. Porque depois que teu filho for para as drogas, não adianta você falar, você viu onde eu errei? Errou quando você não teve junto com ele. O que solidifica uma princesa dessa não se tornar uma prostituta é se ela tiver o amor do pai. Porque se o pai dela for o primeiro amor dela, ela nunca vai querer alguém pior do que o menos do que o pai. Mas sabe o que nós fazemos como pai? Estou trabalhando, estou cansado e eu não posso dar atenção. Aí a gente quer chegar na igreja e trazer uma oferta. Orar pelo meu filho, pela minha família. Isso não funciona, irmãos. O que funciona é prática de vida. É cuidar, é dar atenção. Você está entendendo isso, irmãos? É isso. Porque estamos fazendo uma grande obra. E a Bíblia diz, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então é isso que você precisa fazer. Se você continuar vindo na igreja, sendo fiel a Deus e aos princípios de Deus na tua vida, acabou, as coisas vão acontecer. Você vai ter um casamento maneirinho. Vai ter luta, vai, todo mundo tem, eu não posso pedir para você. Vai ter. Vai ter que você vai me ligar e falar, pastor, eu vou matar ela. Não mata não, filho, mata não. Mata não. Fica calminho. Pastor, eu vou largar ele. Quem dizer, não vai não, filho, fica tranquilo. Vai ter dia que você vai querer fazer isso, tal balde. Porque isso é normal, porque somos humanos. Porque os sentimentos, porque tem um outro lado também errado da igreja, que nós viramos agora um robô, nós não temos sentimento. Que nós somos inabaláveis. Pede ser inabalável. Engole o choro, Betinho, engole ser inabalável. Não, meu irmão. A Bíblia está dizendo aqui que Neemias, quando ouviu falar, Neemias, a Bíblia diz que quando Neemias ouviu falar disso que ele fez, ele entrou e chorou. Irmãos, ele chorou. Ele chorou, irmãos, ele chorou e chorou pela sua família. Então você tem sentimento das coisas próprias de você. Porque se alguém me engana que eu tenho uma fé inabalável e agora eu fraquejei em meio à batalha, então agora eu perdi tudo. Não. Somos humanos. Não devemos, mas temos direito de errar. Por isso que a Bíblia diz que muitos são as quedas do crente, mas em todas elas, Deus coloca de pé. É isso, irmãos. Você tem que entender que no meio da batalha você é humano, você tem direito a errar. Não culpe as pessoas que erraram por você. Elas são humanas. Elas falharam, mas podem mudar. Talvez falharam porque elas não tiveram um papo legal como esse que a gente está tendo aqui para dizer para você. E aí você está entendendo isso, irmão? O que nós não podemos é permanecer. É isso. É saber que na vida sempre está tempo para tudo. Eu e o Davi, eu e o Davi, a gente passa uma luta para toda segunda e sábado. E os nossos meninos, eles são, eu não estou não, né? Eles são muito bons. São muito bons. Aí
No treino, eu fico, vamos lá, João! Vamos lá, rapaz! Tu fez cocô na calça, mas tá andando pesado, vamos embora, cara! Vamos lá, rapaz! Você tem que jogar, pelo amor de Deus, vamos lá, cara! Tá maluco? Corre! Dá pontapé no cara! Eu grito mesmo. Aí hoje foi campeonato, aí acabou e veio assim. Hoje eu fui muito bom. Falei, não, cara, hoje tu arrebentou, cara. Hoje tu foi bom pra caramba, cara. Beleza. Porque eu preparei ele para aquilo que não foi bom. Mas agora não era hora de cobrar, porque era o campeonato. Agora era hora de apoiar e dizer, cara, foi bom, cara. Show de bola. Show de bola. Ah, mas amanhã o bicho pega. Amanhã tinha treinamento de novo. Você está entendendo? Então na vida sempre um tempo. E às vezes o tempo que você tinha que aplaudir o teu filho, você está criticando. O tempo que você tinha que puxar a orelha, você não puxou. O tempo que você tinha que correr atrás do teu casamento, você não está correndo. Hoje em dia, dentro de casa está assim. A mãe está lá no quarto, está mandando zap para a filha que perdeu o relacionamento, o marido perdeu isso. Não, irmão. Nós estamos em uma grande guerra, nós precisamos voltar a ter valores, amém? Valores. E se você quer guerrear pela tua família, a tua família tem que se sentir amada por você. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque a gente ia argumentar, não, pastor, mas você não conhece meu filho, minha mulher. Olha o que o apóstolo está dizendo, ainda que menos amado, me gastarei, me deixarei ser gastado. Não tem problema. Se gaste pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ei, marido, se gaste pela sua esposa, pelos seus filhos. Passe a entender isso. O tempo está passando. O que você está fazendo com os filhos, pai e mãe? Ei, hoje eu estava cronometrando. O Maico hoje ele não levou. O pastor Maico não levou hoje na orelha por um segundo. Porque eu não mandei ele me dar de meu para me cuidar. Eu não mandei. Porque semana passada ela chegou e ficou aqui assim, ó. Você ensina ela a ser serva do altar, agora você está chegando atrasado com ela, ela está lá. Eu estava lá atrás de olho, aí quando deixei eu olhar. Você viu como é que ela fica? É isso. Você tem que ensinar teu filho certo, para que eu não faça o errado. Você está entendendo isso? É isso, irmãos. É você. E nós precisamos voltar a ter esses valores de família, de amor. Porque você está em guerra. E deixa eu falar de uma lembrança, se você está em guerra em alguma área, você tem que parar tudo, porque alguém está em guerra. Porque escuta uma coisa, tem casamento que está em guerra, vou falar isso de novo aqui, tem casamento que está em guerra, aí o cara fala assim, pô, vou jogar bola, todo mundo joga, mas você não pode jogar bola. Porque o teu casamento está em guerra, do outro não está. O tempo que você jogar bola, vai bater o bolão da tua mulher. É verdade, irmão. Vai ter tempo de você jogar bola. Ela fala, vai, chega, não estou aguentando mais, não usou o quê? Você está em guerra, olha, agora você tem que estar presente. Você está entendendo? É verdade, irmão. Porque, escuta isso, fazer a coisa certa na hora errada não funciona. Não funciona. Não funciona. Você está entendendo isso? Então, se você está em guerra numa área, você não pode fazer igual o outro. Quer ver uma coisa? Vou voltar a falar isso aqui. Se você está lutando pela tua vida financeira, que você não, veja bem, você não tem um tostão no banco. Você não tem, Rodolfo. Você não tem uma previdência. Você não tem um consórcio. Então você está, meu irmão, você está ruim. Você está ruim. Aí, pega eu que tenho, Rodolfo que tem, mais um monte de gente, e vamos sair para passear. Pegar alguém que não tem nada. Não tem nada, porque é relaxado. Ele só quer. Eu vi na sexta-feira lá na Maria Fumaça. O tempo está passando. Mas não adianta pedir oração. Aí ele quer ir para Maria Fumaça para a gente. Ele não tinha que ir para Maria Fumaça. Ele tinha que ir para casa guardar aquele dinheiro para botar no banco. Ele não tem. Por quê? Porque ele está aqui. Esse aqui não pode sair, cara. Eles querem casar, já estão aí passando a hora já. Não mandei para esse namorar novo. Então ele não pode ter uma vida como alguém que não quer casar ainda. Por quê? Porque eles estão em guerra no casamento. Tudo que eles ganham tem que guardar.
Ele não pode ter uma vida financeira igual eu tenho, eu estou casado. Eu tenho que gastar com a minha família, porque minha mulher quer dar uma volta, quer ir no shopping, quer comer eu tenho que gastar, mas ele não pode. Porque ele ainda tem que comprar casa, fazer um monte de coisa. Você está entendendo? São guerras diferentes. Amém? Vocês querem casar aí? Amém, Bruno? Amém, Bruno? Quer casar não, irmão? Se tu não quer casar, mano, meu pai. Se tu não quer, arruma um rabo para ela. Você está entendendo isso? Porque são prioridades, irmãos, em meio à guerra. Você sabe o que eu preciso em meio à guerra. Está me entendendo que essa carinha de conversa você na hora, rapaz. Então é isso, irmão. Você está entendendo? É fazer a coisa certa. Porque em meio à luta eu não sou igual a todo mundo. Qual é a luta que você está vivendo? Então, por que eu estou dizendo a você hoje? Que eu quero que você saia daqui hoje refletindo nisso. Qual é a luta que eu estou vendo? Ou qual é a luta que o diabo está querendo entrar na minha vida? Porque de repente você está percebendo, peraí, meu casamento não está mais o mesmo. A minha finança não está mais a mesma. O meu poder aquisitivo não está mais o mesmo. A minha fé já não está mais a mesma. Então para tudo, irmãos. Para tudo. Espada na mão. Fazer a luta. Prioridades. Amém? Amém, queridos? Por quê? Porque estamos fazendo uma grande obra. É só isso. Aí nós vamos ter êxito. Porque aí, se você então fizer uma oferta, Deus pode até adiantar aquele milagre. Porque a Bíblia aí vai funcionar o seu. Porque olha só, as pessoas ensinam errado. Porque Deus só pode fazer a coisa acontecer antes do tempo se eu tiver plantado. Eu não posso colher uma coisa que eu não plantei. Eu não posso fazer uma oferta de R$1.000 no meu casamento. Se eu não plantei no meu casamento, eu não vou colher. Eu só posso semear se eu tiver plantado. Você está entendendo isso, queridos? Amém? Teve uma coisa que me marca. Tudo bem, tem algumas empresas, são poucas. Você tem que mandar currículo via e-mail. Mas o cara é tão preguiçoso que ele mandou o e-mail, mandou lá o currículo. Não, mandei por e-mail. Entrei lá na lista de emprego e mandei lá. É contato. É semear. Você está entendendo isso? Porque o contato pode fazer coisas. A gente olha para dentro dos homens de negócios que estão aí no topo. Por que fizeram alguma coisa? Um menino nos Estados Unidos, ele foi numa grande empresa colocar o currículo dele. E quando ele entregou o currículo, um dos executivos falou: olha, infelizmente, você não preenche nenhum dos requisitos que a empresa precisa. Tudo bem que você é formado, você fez tudo agora, é formado, mas a gente precisa de experiência, a gente precisa de um vários tempo nessa área. Ele foi muito para ser entrevistado. E aí só teve um monte de gente na sala. E ele meio triste, foi um dos últimos a ficar dos baixos, triste. Alguém pegou um papel, jogou no corredor. Ele foi lá, pegou aquele papel, colocou no lixo e desceu. Quando ele chegou lá embaixo, o executivo mandou que segurasse ele. Lá embaixo, os guardas seguraram. Ele pediu para você voltar. Ele disse: pode trazer os documentos que está contratado. Uma atitude. Ele não tinha tempo, ele era recém-formado, não preenchia o requisito daquela empresa. Mas uma atitude. Sabe quando você explicava presente? Porque está dizendo: eu quero, porque ele não mandou no correio eletrônico. E você conhece esse jovem que hoje, nós estamos num ancião chamado Bill Clinton. Às vezes nós perdemos a oportunidade por causa disso, irmãos. Porque queremos a facilidade. Ficamos naquela fantasia. Passa ali embaixo, olha um carro importado, isso é carro de profeta.
Isso é moto de profeta. Não, isso é carro de trabalhador. De quem trabalhou muito, ganhou dinheiro para comprar. Porque, irmão, se carro importado fosse de profeta, eu tinha uma frota. E aí você precisa entender isso. Valorize o seu trabalho. Ainda que não seja o que você quer, valorize. Porque ele é só um trampolim para você chegar lá. Amém? É isso. Não adianta você vir na igreja, ouvir uma palavra e chegar em casa e fazer tudo errado. Não adianta. Porque não funciona assim. O que funciona é fazer certo, do jeito certo e na hora certa.